Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair tudo com facilidade, enquanto outras vivem em um ciclo sem fim de esforço e frustração? A verdade é que não é sobre sorte, nem sobre merecimento. É sobre consciência. E eu sei que isso pode ser desconfortável de ouvir, mas você precisa saber. Sua realidade não está sendo criada lá fora. Ela nasce todos os dias, dentro da sua mente. O que você sente, pensa e acredita se transforma silenciosamente no que você vive. Não importa se ninguém nunca te ensinou isso. Não importa se até agora você achava que tudo dependia de esforço. O que importa é que você está prestes a escutar algo que pode virar a chave. Porque quando você entende esse princípio, e mais do que isso, sente ele no corpo, tudo começa a mudar. E não aos poucos. Às vezes, de forma instantânea. Essa mensagem não é mais uma teoria bonita. É um convite. Um novo ponto de partida. Você não precisa controlar tudo, nem resolver tudo. Você só precisa alinhar a sua frequência com o que deseja. E se você ouvir isso até o fim, com o coração aberto, a sua mente não será mais a mesma. Porque a verdade, quando entra, nunca sai do mesmo jeito que chegou. Durante muito tempo, eu acreditava que a vida acontecia comigo, como se eu fosse apenas uma peça solta, sendo empurrada pelas circunstâncias. Mas tudo mudou quando eu me dei conta de uma verdade simples, poderosa e completamente transformadora. Meus pensamentos estavam criando cada detalhe da minha realidade. Não eram as pessoas, não era a economia, nem mesmo o acaso. Era aquilo que eu pensava todos os dias que moldava tudo ao meu redor. Foi nesse instante que eu despertei. E quando digo despertei, é porque algo dentro de mim se acendeu com tanta força que não dava mais para ignorar. Eu comecei a observar o que passava pela minha mente, e foi assustador no começo. Era como assistir a um filme cheio de medos, queixas e limitações. E o pior, eu era a roteirista. Se eu continuasse pensando como sempre pensei, a minha vida continuaria exatamente como estava. Mas se eu mudasse o roteiro interno, tudo lá fora poderia mudar. Então eu tomei uma decisão. Iria me tornar responsável pelos meus pensamentos, e comecei com ações pequenas. Toda vez que um pensamento negativo surgia, eu trocava por um positivo. Toda vez que eu me pegava dizendo, isso é difícil, eu afirmava, isso está se tornando fácil para mim. No início, parecia forçado, mas eu continuei, porque lá no fundo, eu sabia que estava reprogramando algo muito maior do que eu podia ver. E foi incrível. O mundo ao meu redor começou a reagir. Situações melhoravam sem explicação. Oportunidades surgiam como por mágica. Mas não era mágica, era consciência. Eu entendi que minha mente não era uma vítima do mundo. Ela era o botão de controle da minha realidade. E se eu usasse esse poder com intenção, eu poderia criar qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde então, eu nunca mais fui a mesma. Porque quando você entende que é o criador da sua vida, você não aceita mais ser espectador. E foi nesse estado de despertar que algo ainda mais poderoso aconteceu. Eu parei de reclamar. E comecei a agradecer. Eu não fazia ideia do quanto eu reclamava. Era automático, como respirar. Eu reclamava do tempo, das contas, das pessoas, dos atrasos, das expectativas não correspondidas, e fazia isso sem perceber. Só quando parei para me ouvir com atenção, é que enxerguei a raiz de tudo. A reclamação, por mais sutil que fosse, estava criando um campo de escassez ao meu redor. Eu estava vibrando na falta. E o universo, obediente, apenas devolvia mais do mesmo. Foi então que eu me propus um desafio. Passar um único dia sem reclamar de absolutamente nada. E eu confesso, não foi fácil. No começo, minha mente procurava defeitos em tudo. Mas eu me mantive firme. Ao menor sinal de reclamação, eu parava e escolhia agradecer por algo, mesmo que fosse simples. A cama onde eu dormia, a água limpa que saía da torneira,
o ar que eu respirava. Aos poucos, aquela mudança interna começou a gerar um campo novo em minha volta. A gratidão começou a transformar a minha energia. Eu me sentia mais leve, mais serena, mais confiante. E o mais impressionante, as coisas começaram a dar certo. Não porque o mundo havia mudado, mas porque eu havia mudado por dentro. E esse dentro é tudo o que importa. Quando você agradece, mesmo que nada ainda tenha mudado, você entra na frequência de quem já possui. E o universo responde, com abundância, porque ele entende que você está pronta para receber. Eu passei então a anotar todos os dias, pela manhã e antes de dormir, pelo menos 5 motivos para agradecer. No começo, eu repetia coisas simples. Depois comecei a agradecer por aquilo que ainda estava a caminho, como se já fosse real. E isso mudou minha vibração por completo, porque a gratidão antecipada é uma das formas mais poderosas de criação consciente. E foi nessa nova vibração que tudo ficou mais claro. Se eu atraía aquilo que eu sentia com força, então a próxima lição era inevitável. O universo nunca diz não. Ele só responde ao que eu emano. Por muito tempo, eu achei que o universo me negava coisas. Eu me perguntava, por quê? Isso não está acontecendo para mim? Ou será que eu não mereço? E foi difícil aceitar uma verdade tão simples, mas tão poderosa. O universo nunca diz não. Ele apenas responde. Ele não julga, não analisa se é bom ou ruim. Ele só devolve o que você vibra. E isso, para mim, foi como um espelho quebrado se remontando diante dos meus olhos. Eu percebi que se eu emanava dúvida, ele me devolvia mais situações que reforçavam essa dúvida. Se eu sentia medo, ele me dava motivos para ter ainda mais medo. E se eu me sentia rejeitada, acabava vivenciando exatamente isso, vez após vez. Era como se a minha energia criasse o cenário ideal para que tudo aquilo que eu acreditava se tornasse real. E então eu parei de lutar contra os efeitos e comecei a cuidar da causa, o que eu estava sentindo e emitindo o tempo todo. Essa tomada de consciência me fez enxergar como tudo estava conectado. Quando eu dizia, isso nunca vai dar certo, eu estava decretando. Quando eu pensava, as coisas sempre dão errado comigo, o universo dizia, entendido. Mas quando comecei a afirmar, com sinceridade, o bem está vindo para mim, as soluções estão a caminho, algo começou a mudar. A realidade ao meu redor passou a refletir exatamente esse novo estado interior. Uma das práticas que mais me ajudaram foi prestar atenção nas palavras que eu usava automaticamente. Palavras têm vibração, têm poder. Então, eu troquei não, consigo, por estou aprendendo, tá difícil, por tá fluindo. Não era sobre mentir para mim mesma, mas sobre alinhar minha frequência com o que eu queria viver. Eu entendi que o universo não tem senso de humor nem ironia. Ele apenas materializa a essência da sua vibração. E foi nesse momento que tudo ganhou outro sentido. Se o universo respondia àquilo que eu emito, então eu precisava aprender a imaginar e sentir o que eu queria viver, como se já fosse real. E foi aí que o invisível começou, pouco a pouco, a tomar forma. Durante anos, eu imaginei coisas com a mente, mas sem emoção. Eu visualizava, sim, mas era como se estivesse apenas vendo uma tela vazia, sem vida, sem vibração. Foi quando descobri que não basta ver, é preciso sentir. O verdadeiro poder da criação não está apenas na imagem, mas no sentimento que você ativa junto com ela. E quando comecei a imaginar o que eu queria viver com emoção real, o invisível começou a ganhar forma. Eu me sentei em silêncio, fechei os olhos e, em vez de só pensar nos meus desejos, eu comecei a me colocar dentro da cena. Eu via, sim, mas também sentia. O frio na barriga, o sorriso, a paz, a gratidão de já estar vivendo aquilo. E essa simples diferença mudou tudo. O meu corpo acreditava, a mente parava de resistir. E o universo, que responde à frequência,
da emoção começava a se mover de forma quase mágica. Quanto mais emoção eu colocava, mais forte era a vibração. E não era emoção qualquer. Era alegria, amor, gratidão, entusiasmo. Essas são as emoções que constroem. São como blocos invisíveis que sustentam a ponte entre o que você quer e o que você vive. E é incrível como a realidade começa a se organizar a partir disso. Pessoas aparecem, oportunidades se alinham, coincidências deixam de ser coincidências. Eu me lembro de visualizar um projeto específico. Eu não só o via finalizado, como sentia a emoção de tê-lo entregue, de ouvir os elogios, de sentir aquela realização no peito. E semanas depois, esse projeto tomou forma com uma facilidade que eu jamais imaginaria. Não porque eu corri atrás de tudo, mas porque eu já havia vivido isso por dentro. O mundo apenas me acompanhou. E quando percebi que emoção é o ingrediente secreto da criação, tudo se tornou mais claro. Eu entendi que minha mente era um ímã, e que quanto mais intenso era o que eu sentia, mais forte era o que eu atraía. Foi como uma revelação silenciosa. Minha mente não apenas pensava, ela puxava. Como um ímã invisível, ela atraía experiências, pessoas, situações. E esse ímã não respondia aos meus desejos superficiais, mas àquilo que eu sentia, com intensidade. Se eu sentia escassez, atraía mais falta. Se eu vibrava medo, situações de insegurança se aproximavam. Mas se eu me enchia de gratidão, alegria e fé, o mundo começava a me devolver exatamente isso. Não bastava pensar positivo por 2 minutos e voltar à velha energia do "e se der errado?". Era preciso sustentar uma vibração nova por mais tempo. Eu comecei a prestar atenção. Como eu me sentia ao acordar? Que pensamentos estavam dominando meu dia? Porque aquele estado emocional era como um sinal que eu emitia o tempo todo. E o universo sintonizava exatamente com ele, como uma estação de rádio perfeita. A virada aconteceu quando eu parei de tentar forçar mudanças externas e comecei a mudar minha frequência interna. Sempre que eu me sentia mal, eu não tentava mais empurrar com a barriga. Eu parava, respirava, colocava uma música que elevava minha energia, visualizava coisas que me faziam sorrir, fazia afirmações como "eu sou ímã para tudo que me faz bem". E funcionava, porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é, momento a momento. Eu aprendi também que não se trata de estar feliz o tempo todo. Isso seria irreal. Mas se trata de consciência, de se perceber, de não se abandonar nos dias ruins, de ao menor sinal de queda vibracional, escolher se cuidar, se reequilibrar. Porque você sempre está atraindo algo, e quanto mais consciente você for disso, mais poder terá para transformar qualquer cenário. E foi assim, entendendo a força magnética da mente, que eu comecei a me libertar do controle. Porque o verdadeiro poder não está em forçar, mas em confiar. E foi justamente quando escolhi confiar, que a vida começou a abrir portas inesperadas. O medo me acompanhou por muito tempo. Ele se disfarçava de prudência, de lógica, de precaução. Eu dizia a mim mesma que era melhor me proteger do que me decepcionar. Mas a verdade é que o medo estava me encolhendo. Eu não sonhava mais com liberdade. Eu só queria segurança. E foi nessa prisão invisível que eu percebi. Não era a vida que estava me limitando. Era o medo que eu alimentava todos os dias. Sem perceber. Abandonar o medo não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma escolha repetida e às vezes dolorosa. Eu comecei por encarar pequenas situações com coragem. Coisas simples, como tomar uma decisão sem ouvir a opinião de todo mundo, ou dizer sim para algo novo sem saber exatamente como iria funcionar. A cada passo de fé, mesmo pequeno, eu percebia que não caía. Ao contrário, algo sempre me sustentava. A confiança no começo parecia arriscada. Mas aos poucos, ela se tornou minha aliada mais fiel.
Eu comecei a declarar: eu confio na vida. O universo está sempre me apoiando. Tudo está trabalhando a meu favor, mesmo quando eu não entendo. E não era só frase bonita. Era um novo posicionamento. Interno. E então, como num sussurro gentil, a vida começou a responder. Portas que estavam trancadas se abriram. Convites chegaram. O impossível começou a parecer natural. Foi aí que entendi. O medo é barulhento, mas a confiança é poderosa. O medo paralisa, mas a confiança movimenta. Quando você escolhe confiar, mesmo sem provas, você muda sua frequência. E o universo, como um eco fiel, começa a organizar tudo ao seu redor para confirmar essa nova vibração. Eu parei de esperar garantias e comecei a caminhar com fé. E o incrível é que, mesmo nas incertezas, eu me sentia segura. E quanto mais eu confiava, mais eu entendia uma verdade simples, mas profunda. Tudo o que eu queria viver já existia. E se já existia, então bastava agir como se fosse real, mesmo antes de qualquer prova. Por muito tempo, eu esperei sinais para acreditar. Queria ver resultados antes de ter fé. Queria sentir segurança antes de me mover. Mas o universo não funciona assim. Ele responde à vibração, não à dúvida. E a chave que realmente mudou minha vida foi simples, mas radical. Eu passei a agir como se o que eu desejava já fosse real, mesmo sem nenhuma prova. Mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. No início, confesso, parecia um jogo. Eu fingia estar tranquila, mesmo com contas atrasadas. Andava como se tivesse sucesso, mesmo sem ver os frutos. Mas aos poucos, aquilo deixou de ser encenação e virou verdade. Porque o corpo começou a acreditar. A mente passou a aceitar. E o universo, ele entendeu o recado. Era como se eu dissesse com o meu comportamento: eu sei que já é meu, e estou pronta para receber. Comecei a me vestir com mais presença, a cuidar dos meus espaços como se já estivesse vivendo a abundância, a falar com mais firmeza, a agradecer por coisas que ainda não estavam visíveis, mas que, dentro de mim, já eram realidade. Essa mudança sutil no meu jeito de ser mudou completamente a forma como as pessoas me tratavam e como a vida me respondia. Quando você age como se já fosse, você sinaliza para o universo que está alinhado com o que deseja. E ele se move. A criação começa no invisível, mas só se materializa quando você assume a frequência de quem já tem. Não é arrogância. É fé em ação. É saber que o pedido já foi feito e que tudo o que você precisa fazer agora é se preparar para receber. E foi justamente nesse estado de entrega consciente que eu descobri algo ainda mais libertador. Eu não precisava controlar cada detalhe. Só precisava alinhar minha frequência com o que eu realmente desejava. A maior libertação da minha vida foi entender que eu não precisava mais controlar tudo. Eu gastava tanta energia tentando prever o próximo passo, resolver cada obstáculo, calcular cada movimento, e isso só me deixava exausta. Foi quando eu percebi: o meu papel não é controlar os meios. O meu papel é manter a minha vibração alinhada com o fim que eu desejo. O universo cuida do caminho. Sempre. Eu parei de perguntar: como isso vai acontecer? E comecei a declarar: isso já está a caminho. Mudei do esforço para a confiança. E sabe o que é incrível? Quando você solta, a vida flui. Coisas que você jamais conseguiria planejar aparecem diante de você com naturalidade. As conexões certas, as palavras exatas, o momento perfeito. Tudo isso vem quando você não está mais tentando forçar, e sim se tornando compatível com aquilo que deseja. Eu comecei a focar mais em mim, em como eu me sentia. Passei a me perguntar: essa emoção me aproxima ou me afasta do que eu quero viver? E se eu percebia que estava em baixa frequência, eu me tratava com amor. Não me julgava, me acolhia. Porque manter a vibração elevada não é sobre perfeição, é sobre intenção.
É sobre voltar, todos os dias, para o estado de confiança, gratidão e certeza interior. E foi assim que eu parei de lutar contra o fluxo. Eu escolhi fluir com ele. E nesse fluir, eu fui levada a lugares que eu nem sabia que existiam. A vida me surpreendeu. O que parecia improvável se tornou natural. O que antes me causava ansiedade agora é terreno fértil para milagres. Porque quando a frequência está certa, tudo começa a se reorganizar sem esforço. E ao viver nesse estado de entrega e sintonia, eu entendi algo que jamais vou esquecer. A realidade que você quer já existe. E ela começa a se aproximar quando você escolhe viver, hoje, na vibração do amanhã que você tanto sonha. Agora que você ouviu tudo isso, me diga com sinceridade: você vai continuar pensando como sempre pensou? Vai continuar vibrando? Dúvida, medo, reclamação, mesmo sabendo que a sua mente é a chave de tudo? Ou você vai escolher hoje um novo caminho? Porque a verdade é que a vida muda quando você muda por dentro, e não o contrário. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a testar com fé? A repetir? Mesmo que pareça estranho no começo? A sentir o que deseja como se já fosse real? Você não precisa de provas. Precisa de prática. O universo está esperando você se alinhar. E quando você faz isso, até o impossível começa a parecer natural. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Esse é o seu momento. Essa é a sua chance. E eu estou aqui para te lembrar. Você nasceu para criar uma vida extraordinária. E tudo começa dentro de você.